Referência ao Pennywise no circo, a tribo indígena e o ritual de Shud, o Stiling, né, que é utilizado pelos perdedores para poder derrotar a coisa no final, o massacre da gangue Bradley. Na placa do carro, né, do pai do Francis, aparece a inscrição 67, que é uma referência direta ao número das crianças que o Pennywise costuma devorar a cada ciclo de 27 anos. E tem uma referência, cara, tem um detalhe específico nesse terceiro episódio que ninguém percebeu e que vai ser muito importante pro resto da temporada. E sim, bora hoje com 40, até mais, 50 detalhes, referências, easter eggs e curiosidades que talvez vocês não saibam ou não tenham percebido no terceiro episódio de It, Welcome to Derry. Hello my friends, Geek na voz, e começamos o episódio com um flashback que, querendo ou não, é um detalhe sensacional para May, né, Derry em 1908. E esse número não está ali por acaso, né? 1908 é exatamente 54 anos antes de 1962, o ano em que se passa a história principal de Welcome to Derry. E se você dividir 54 por 2, vai chegar em 27, que é o número mais assustador do universo de It, que é a cada 27 anos que se inicia o novo ciclo do Pennywise. A criatura desperta a cada 27 anos para se alimentar novamente. Ou seja, 1908 marca 2 ciclos antes do atual e um antes do famoso massacre da gangue Bradley, né, que aconteceu em 1935 e ainda está mencionado aí nessa temporada. E a Warner até tem conversas internas, né, de que Welcome to Derry vai ser dividida em 3 temporadas, e uma dessas temporadas vai se passar em 1908. Ou seja, esse flashback que a gente viu aqui é um esboço, é uma ideia do que eles querem fazer na segunda, terceira temporada. E é nesse cenário que conhecemos o Francis Shaw, né, um garoto que passou parte da infância em Derry. E é aqui que a série deixa claro que não é apenas uma história sobre o monstro que acorda de tempos em tempos, é mais sobre linhagens, traumas e o peso da reputação, pois assim como o Pennywise sempre retorna, as famílias de Derry também parecem presas em um ciclo geracional de dor e destino. Veja os Hanlon, né, por exemplo, Leroy, Will e Mike, todos conectados por uma mesma batalha contra a coisa. Os Bowers seguem o mesmo padrão, né, com o chefe Bowers, Butch e Henry repetindo a mesma espiral de abuso e violência. E temos também os Uris, né, com Ted e Stan, cada um refletindo como o medo atravessa o sangue e o tempo, velho. Então Welcome to Derry, no fundo, é um retrato sobre crescer e tentar escapar da cidade onde você nasceu. Só que Derry é um tipo de cidade diferente, né? A entidade que habita, o mal que habita naquela cidade, das pessoas que já foram completamente contaminadas, elas não querem que você saia. E por mais que você saia, uma hora você vai voltar, e quando você voltar, você tá lascado. E essa ideia é contada através de temas recorrentes, né? O abuso com os Bowers, o racismo estrutural vivido pelos Hanlon e a resistência espiritual do povo Chicopiuia, né, que carrega uma guerra antiga contra a entidade. E no meio disso tudo está Francis Shaw, né, como eu disse, é um reflexo perfeito dessa maldição cíclica. Ele seguiu os passos do pai, entrou pro exército, subiu de patente e adivinha onde ele foi parar? De volta a Derry. Welcome to Derry. Hey. É como se o destino tivesse puxado de volta para onde tudo começou. Enquanto vive em Derry, né, o Francis e seu pai participam de um evento no estilo circo, né, o parque de diversões, algo que já vimos acontecer várias vezes na história da cidade. E quem assistiu It capítulo 2 vai lembrar da foto do Bob Gray, né, e sua filha, a senhorita Kirsch, ambos disfarces usados pela própria coisa. E o mesmo tipo de carnaval reaparece aqui, né, luzes coloridas, risadas distorcidas, palhaços com balões vermelhos e uma sensação constante de que algo está errado. E entre as barracas, né, tem um jogo onde as pessoas jogam bolas em palhaços e tartarugas, que são símbolos claros dentro da mitologia do Stephen King. Os palhaços obviamente fazem referência direta ao Pennywise, né, o palhaço dançarino, e as tartarugas representam Maturin, né, a tartaruga cósmica, a criadora do universo, e é a oposta à coisa. Nos filmes e no livro, Maturin simboliza o equilíbrio e a luz, enquanto a coisa, né, It, representa o caos e a escuridão. E durante a caminhada, né, o Shaw, ele passa por uma mulher vestida de palhaço, né, segurando balões vermelhos e com uma maquiagem assustadoramente familiar. Não é o Pennywise em si, mas é provável que ela tenha inspirado o visual dele. Talvez o Pennywise tenha absorvido sua forma, né, como faz com tantas vítimas, né, guardando sua aparência para usar no futuro e espalhar o medo. Inclusive, no final do episódio, né, eu vou chegar nessa parte, né, quando as crianças vão revelar a foto, eles simplesmente descobrem essa forma do palhaço, só que não o palhaço tradicional que a gente conhece. É uma conexão visual brilhante que reforça a origem do mito, né, e também tem um retrato dos artistas de circo, cada um com suas habilidades bizarras, né, contorcionistas, mágicos, siameses, e é quase certo que essas figuras inspiraram as várias formas que a coisa assume ao longo da história de Derry. E a contorção, por exemplo, é algo que Pennywise usa repetidamente, e aparece de novo nesse episódio, né, quando ele surge como um homem esqueleto. E essa versão magra e distorcida, né, com olhos amarelos e dentes pontiagudos, lembra tanto o monstro que atacou Stanley em It capítulo 1, quanto a forma da senhorita Kirsch em It capítulo 2. E durante essa sequência na tenda, né, vimos pequenos orbes de luz amarelada, né, piscando no fundo, criados pelas lanternas e rachaduras na
nas lonas, só que esses brilhos não estão ali só para embelezar a cena. Eles representam os olhos do It, da coisa, observando Francis. E nos livros, a verdadeira forma da coisa é descrita como luzes amarelas mortas, o que o seriado representa visualmente com maestria, né? E esses mesmos olhos também aparecem em outros momentos, né? No quarto de Ronnie e no confronto entre o Dick Halloran e o Pennywise mais adiante. E falando em referências, cara, não tem como ignorar os gêmeos siameses exibidos na tenda, né? Um aceno direto aí, uma referência aos arquétipos clássicos dos circos de horrores, mas também uma piscadela para o Iluminado e suas infames irmãs Grady. E o Iluminado, para quem não sabe, obviamente, é mais uma obra do Stephen King, o mesmo cara que fez essa brincadeira aqui de It, Welcome to Derry, It, a coisa. E depois dessa sequência tem um breve momento curioso, né? O Andy Muschietti, o criador dos filmes de It e dessa série aqui, Welcome to Derry, ele aparece tocando piano. Olha só, é uma referência sutil, já tinha acontecido lá em It capítulo 2, só que foi o Stephen King quem apareceu, e aqui agora é o Andy Muschietti, é o cara que tá dirigindo tudo isso aí. E logo em seguida, Francis tem o seu primeiro encontro direto com o medo. Ele encara o homem esqueleto que mais tarde será usado como Pennywise para manipular seus pesadelos. Assustado, Francis ele foge e encontra o pai, né, que lhe entrega um estilingue, que é o mesmo que ele troca por água quando conhece Rose, né, pela primeira vez. E é com esse estilingue que Rose acerta a criatura na floresta, que é uma bela referência à história original, né, o livro original, quando o grupo dos perdedores inclusive acerta também a coisa no final para poder derrotá-la com estilingue. E um detalhe visual incrível, cara, é o modo como o sangue da criatura não pinga, ele flutua, né, como se o próprio ar de Derry fosse corrompido. Tudo parece seguir as regras do medo, né? E isso mostra como os criadores da série se preocuparam em manter a coerência estética e simbólica dos filmes. E a Rose, por sua vez, pertence ao povo Chicoopia, né, que são os nativos originais de Derry, que existem muito antes da cidade receber esse nome. E quando Pennywise despertou pela primeira vez há milhões de anos, foi esse povo que travou o primeiro confronto com a entidade. E ao que tudo indica, eles vão acabar fazendo um tipo de acordo de trégua. Você fica aí, nós ficamos aqui, ninguém incomoda um ou outro, não vou te ferir, você também não vai ferir a gente. Vamos fechar esse acordo aí, ó, Pennywise. E esse detalhe conecta diretamente com It capítulo 2, né, quando Mike Hanlon pesquisa sobre os Chicoopia e visita o território deles, né, fora do alcance da criatura. E esses povos entenderam que não poderiam destruir a coisa, mas talvez pudessem conter sua influência. E quando Francis é perseguido pela coisa na floresta, Rose o ajuda e é nesse ponto que percebemos que a coisa não pode sair daquele local. E mais tarde o Shaw pergunta a Rose o motivo disso, e embora ela não responda, mas tem uma teoria muito provável. A floresta é como se fosse uma barreira natural, é como se o Pennywise não conseguisse dar o próximo passo para além daquilo. Talvez porque ali estejam artefatos enterrados pelo próprio povo do Chicoopia, né, capazes de conter parte de sua essência. E esses artefatos podem ter sido colocados estrategicamente, criando uma espécie de campo de energia que impede a criatura de se afastar da sua zona de origem. É o mesmo princípio do coração do Pennywise, né, o coração da coisa, da entidade, que a gente viu lá no final de It capítulo 2. E essa teoria ganha força mais tarde, né, quando Rose é informada de que o carro de Al Bradley, do massacre da gangue Bradley, foi encontrado enterrado em terras sagradas. Será que é coincidência? Eu acho que nem um pouco, hein? Essa galera que escreve o roteiro dessa série é muito esperta. E tem um easter egg na placa do carro do pai do Francis que eu achei sensacional. Se realmente foi isso aí, e eu acho que é, tenho 100% de certeza, olha quem escreveu esse roteiro, olha Andy Muschietti, tô de olho em você. Na placa do carro do pai do Francis aparece a inscrição 67, que é uma referência direta ao número das crianças que Pennywise costuma devorar a cada 27 anos. E depois daquela introdução assustadora em 1908, avançamos para 1982, em um dos locais mais sombrios e recorrentes do universo do Stephen King, que é o asilo do Juniper Hill. E aqui reencontramos Lily, né? Foi levada para o hospital psiquiátrico após um incidente bizarro no supermercado no final do episódio anterior. E Juniper Hill, né, para quem conhece o universo do Stephen King, é como se fosse um personagem dentro das histórias malucas do Stephen King, né? Como eu disse no episódio anterior, foi o mesmo local em que o Henry Bowers, que a gente conheceu lá em It, a coisa, ele foi parar, e depois ele voltou também para atacar os perdedores de novo. Mas para surpresa de todos, Lily não fica ali por muito tempo, né? Logo sua mãe vem buscá-la, e durante a conversa com o médico, algo arrepiante é dito. Se a Lily precisar voltar à vida, eles terão que tentar algo mais, algo permanente. O médico, claro, está se referindo ao procedimento terrível, né, a lobotomia, que é uma prática médica brutal e cientificamente refutada que já vimos sendo realizada ali mesmo, em Juniper Hill, na introdução do episódio. É um toque sombrio que liga o terror psicológico de Derry aos horrores reais da história humana, né, cara? E a cena seguinte nos leva para a cadeia de Derry, né, onde o Hank está preso acusado do envolvimento
envolvimento no desaparecimento das crianças. E o chefe, né, o Bud Burrows, o mesmo sobrenome da família Burrows, né, que conhecemos nos filmes, aparece para interrogá-lo. Ele oferece um cigarro Pall Mall, né, e o diálogo que se segue é cheio de ironia e provocações. E enquanto discutem sobre marcas de cigarro, o roteiro faz referência a Lee Marvin e James Coburn, dois astros dos anos 60 conhecidos por seus papéis de durões. E o Hank acerta quando ele diz que era Lee Marvin quem estrelava os comerciais da Pall Mall, né? E Burrows, irritado, solta uma frase que arrepia qualquer fã do Stephen King, né? Sabe o que fazem com as mortes de crianças em Shawshank? E é claro que essa é uma belíssima referência a Um Sonho de Liberdade, que ao lado de It, A Coisa, talvez sejam as duas maiores obras da vida do Stephen King, ou pelo menos as mais famosas, vai. E a prisão de Shawshank, né, aparece em várias histórias interligadas, né, como Trocas Macabras, 4 Depois da Meia-Noite, Sob a Redoma, e aqui ela volta a ser um símbolo de punição e destino. E durante o interrogatório, Burrows menciona ter encontrado uma caixa de ouro na rua Jackson, após uma denúncia de uma mulher que teria visto o Hank caminhando por lá na noite em que aconteceu as mortes. E aqui vem um detalhe arrepiante, né, a rua Jackson é o mesmo local onde o George é morto em 1989, tanto no livro quanto em It capítulo 1, né, que ele simplesmente vai lá no bueiro, a famosa cena que ele mete o bração e o Pennywise mete a boca. E essa conexão direta deixa claro que os eventos da série estão costurando cuidadosamente o passado, presente e futuro de Derry. Só que tem algo estranho sobre o Hank. Sabendo que não foi ele que matou as crianças, tem algo que ele esconde. Por que ele estava na rua Jackson naquela noite? O que exatamente ele viu? Essa dúvida, obviamente, paira no ar como uma nuvem carregada, e o episódio brinca com isso o tempo todo. E enquanto isso, uma das melhores falas do episódio vem de uma conversa entre os jovens Rich e Will. Rich diz que a polícia não pode prender alguém sem motivo, e o Will responde: vivemos no mesmo país, meu amigo? Cara, isso daí foi uma alfinetada, foi uma baita de uma referência, né, velho? Essa troca simples, mas poderosa, serve como um lembrete brutal da diferença de realidades entre pessoas brancas e negras nos anos 60, especialmente em uma cidade impregnada de preconceito como Derry. E a série acerta em cheio ao mostrar o ódio racial alimentando o medo, né? E como o medo, por sua vez, alimenta o Pennywise. E há outro detalhe simbólico, né? A frase Ratchet Rank vai fritar, escrita em batom vermelho no espelho, que é uma referência à pena de morte e à cadeira elétrica, mas também um aceno visual, né? Uma referência à cena de Red Room de O Iluminado. E essas pequenas conexões entre as obras do Stephen King é o que torna o Welcome to Derry tão fascinante, né, cara? E em seguida, Lily e Ron se unem para tentar provar a inocência de Hank. Elas planejam capturar uma foto da coisa, da entidade, e ao discutir onde revelar o filme, eles mencionam a farmácia Keene, que é o mesmo local presente tanto no livro quanto nos filmes de It, e a gente viu isso muito bem nos filmes. Enquanto isso, na base militar, né, Shaw e sua equipe analisam o carro desenterrado do episódio anterior. Ele comenta que a criatura que procuram, né, a coisa, foi enterrada em Derry 300 anos antes da invenção do automóvel. E se o carro foi criado em 1885, isso nos leva a 1585, né, o que coincide com os primeiros relatos da presença da entidade. E o primeiro ataque documentado da coisa aconteceu no início dos anos 1700, mas Shaw ainda não sabe que a criatura chegou à Terra há milhões de anos, antes mesmo dos humanos existirem. E essas datas só reforçam de que Derry é uma cidade antiga demais para ser compreensível. Não tem como você tentar estudar aquela cidade, é loucura, pô, que se passa em Maine. E o Shaw provavelmente ouviu essas histórias da Rose, né, descendente ali do povo Chicopilya e a mulher que carrega o conhecimento ancestral sobre a criatura e os acordos feitos para contê-la. E é nesse ponto que a série brilha, né, mistura terror cósmico com mitologia indígena, criando uma sensação de respeito e pavor pelo que habita as raízes da cidade, cara. E o massacre da gangue Bradley é novamente citado, né, a cena dos créditos iniciais ganha um novo contexto, e descobrimos que o ataque foi um ato coletivo de fúria da população de Derry, uma fúria limitada e manipulada pela entidade. O ódio atrai ódio, e o medo se torna combustível para a criatura. E durante uma reunião do conselho, Rosie é informada sobre a descoberta do carro Al Brother, que é um dos membros da gangue, né, encontrado lá em terras indígenas sagradas. E os militares estão escavando nessas áreas e, sem perceber, mexendo em algo que deveriam continuar intocado. Esse é o ponto, cara, em que a série mostra que o povo indígena, né, os Chicopilya, eles não esqueceram da coisa, não esqueceram da entidade, apenas conseguiram conter essa criatura. São os verdadeiros guardiões de Derry, né, mantendo a entidade presa em um ciclo limitado, impedindo que ela se espalhe além das fronteiras da cidade. Talvez para eles o fato do Pennywise surgir a cada 27 anos não seja uma maldição, mas uma contenção. Eles não conseguiram destruir o mal, então aprenderam a conviver com ele, garantindo que o monstro coma apenas o suficiente para não se libertar completamente, né? E ao que tudo indica, a série começa a sugerir algo muito ousado, né? Talvez o próprio ciclo de 27 anos tenha sido criado pelo povo Chicopilya, né, como uma forma de conter o mal dentro de Derry. Não seria a primeira vez que uma comunidade antiga usou rituais para aprisionar uma entidade. E cara, faz sentido, né? Se eles não conseguirem destruir a coisa, o jeito de delimitar o seu tempo e espaço de existência é justamente isso. É um acordo macabro, só que necessário. E outra coisa
interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muitos detalhes ainda de referências para comentar sobre esse terceiro episódio. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre o Welcome to Derry e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Enquanto isso, né, o Hanlon e Russo levam Dick e Halloran para sobrevoar Derry em um helicóptero. E a missão é muito simples, né? Tentar fazer o Halloran perceber algo com o seu dom, né? Com o brilho, a habilidade psíquica que também vimos em O Iluminado. E durante o voo, né, o Russo, ele solta uma piada estranha sobre o governo ter cobras que controlam mentes, o que parece ser uma referência ao livro Os Homens que Escavaram Cabras, que fala sobre experiências militares com poderes paranormais. E é claro, dentro do universo da série, esse livro ainda nem existia. Mas fica claro que os roteiristas estão deixando um easter egg, né, para os fãs, afinal aqui também estamos vendo o governo tentando transformar o paranormal em arma, usando a própria entidade como cobaia. E dentro do helicóptero, né, o Halloran, ele segura o estilingue de Shaw, que é o mesmo visto no passado, e entra em um transe profundo, cara, induzido pelo brilho. E a sequência é maluca, né, ele começa a ouvir vozes, o som do vento se transforma em sussurros, e então ele mergulha mentalmente no covil do Pennywise. O chão do helicóptero se torna líquido e Halloran passa a pisar sobre a água, o mesmo sinal que sempre indica a presença da criatura. E dentro dessa visão ele caminha até uma carroça de circo antiga, né, a mesma que vimos em It capítulo 1 com a foto do Bob Gray estampada, que é o nome humano que Pennywise usou em outra era. E pela água flutuam bonecas quebradas, cara, carrinhos de bebê e brinquedos antigos, que são rostos das incontáveis vítimas da entidade. E no meio desse silêncio simplesmente surgem os olhos amarelados, que é o olhar faminto da entidade. E se vocês perceberem, o Pennywise, ele pergunta assim, né, quem é você? Ele faz uma pergunta em tom de curiosidade, como se ele estivesse espantado com as habilidades daquele cara, como se ele nunca tivesse visto aquilo em tantos milhões de anos que ele tá durante a Terra, como se ele fosse surpreendido. E assim como o Pennywise explora os medos de suas vítimas, aqui vemos a criatura invadindo a mente do Halloran, né, em busca de algo para usar contra ele. E de repente a voz muda e assume o tom carinhoso de sua avó falecida, uma mulher que também possuía o brilho. É um golpe emocional poderoso, né, porque no livro O Iluminado, o Halloran já havia contado que ele e sua avó conseguiu se comunicar além de uma única palavra, que eles conseguiam se comunicar sem falar uma única palavra. E agora a entidade usa exatamente essa lembrança para atacá-lo. Enquanto isso, Halloran vê de longe, né, uma torre flutuante, uma estrutura colossal feita de corpos e destroços, né, a mesma torre que aparece nos filmes de It, a Coisa. E a Coisa e Halloran compartilham algo em comum, ambos conseguem entrar na mente dos outros, né, mas enquanto Halloran usa esse dom para ajudar, a entidade usa para dominar e devorar. E paralelamente, né, uma loja de antiguidades aparece e vimos o reencontro entre Rose e Shaw 54 anos depois. Eles conversam sobre o tempo e como as memórias se apagaram quando se deixa Derry, né? E essa é uma das regras mais enigmáticas do universo de It. Quem sai da cidade simplesmente esquece tudo o que viveu. A gente lembra, né, quando o grupo dos perdedores se reuniram 27 anos depois, já adultos, e foram lá para aquele restaurante chinês e tudo mais, eles não se lembravam do que eles tinham vivenciado na infância. Eles tiveram a memória deles meio que apagada, é uma parada meio estranha. E aí só depois, quando a Coisa voltou a atacar eles 27 anos depois, é que eles se lembraram de tudo. E a Rose levanta a hipótese de que esse esquecimento pode ser uma tática da própria entidade, né, uma forma de se proteger do mundo exterior. Mas talvez essa é a parte mais interessante, né, o esquecimento seja uma defesa criada pelos próprios Chico Pillia, para poder impedir que o mal de Derry se espalhe além dos limites. E o Shaw, por outro lado, mente para Rose sobre o motivo de estar ali. Ele ainda lembra de tudo, né, o estilingue, o encontro com a Coisa, os horrores na floresta, mas sabe que Rose jamais aprovaria o plano militar de usar a Coisa como uma arma na guerra. Então ele finge ignorância, né? E a cena muda para o jantar na casa dos Hanlon, né? O Halloran conversa com Charlotte e com o próprio Hanlon. E durante a conversa, o Halloran pergunta sobre o filho dele. E Hanlon estranha, né? Eu nunca te contei que tinha um filho. E ao que o Halloran responde, disfarçando, acho que eu vi alguém comentar na base. Cara, essa troca é um paralelo direto com O Iluminado, né? Quando o Dick, ele chama um pequeno Danny de Doc e o Andy pergunta como ele sabia o apelido. E a resposta é a mesma desculpa. Acho que eu vi você dizer. E mais uma vez, nesse dom do Dick, né? O brilho é retratado como um fardo, algo que conecta, mas também isola. E durante essa janta, né? O Hanlon, ele revela algo chocante. Ele também sente a presença de Halloran, né? Talvez de alguma forma Hanlon também tenha o brilho. Ele explica que na noite em que foi atacado, sentiu Halloran dentro de sua mente, né? Como uma força protetora. E é aí que o Halloran revela porque o Shaw o escolheu para essa missão. Ele diz, na sua mente, onde deveria ter o medo, simplesmente não tem nada. E isso é perfeito para poder combater o Pennywise, porque o Pennywise se alimenta do medo das pessoas. Mas se o cara, ele não tem medo, irmão, você é valioso. É o mesmo princípio do Clube dos Perdedores, né? Quando eles superam seus traumas, o Pennywise perdeu o poder sobre eles. E o Hanlon, então, é o novo espelho dessa coragem. Então corta pro cemitério, né? Onde o jovem Rich propõe fazer uma sessão espírita para entrar em contato com a entidade que
assombra Ronnie e Lily. E o Rich é o alívio cômico do grupo, né? Ele é desastrado, é desesperado por pertencimento, e ele inventa ter essa experiência com o sobrenatural só pra ter amigos, né? Isso torna seu personagem ainda mais trágico e humano. E enquanto o grupo se prepara pra sessão, Rich explica a origem de um nome misterioso que apareceu nas anotações antigas. Ele disse o seguinte: esses são os nomes das divindades Lorubás, né? Traduzidas da África Ocidental e transformadas em religiões como a santeria. Ele canta um trecho em espanhol, né? Uma variação de Ave Maria, enquanto o grupo acende velas e frutas em um altar improvisado, né? É um momento místico e perturbador, cara. Então Rich explica que seu tio era um babalaio, né? Um sacerdote que usava rituais para pedir justiça ou proteção. Só que ele alerta, né? Os espíritos malignos sempre assumem a forma dos nossos ancestrais mortos. E é exatamente isso que acontece. Enquanto as crianças correm pelo cemitério, a coisa começa a tomar forma dos familiares falecidos delas. O medo e a saudade se misturam, cara, e o pavor toma conta, né? E nesse caos, o grupo se separa e todos sabemos o que isso significa. Assim como a gente viu nos filmes de It, né, com o grupo dos perdedores, é quando eles se separam que a entidade, a coisa, ataca pra valer, cara. E as crianças conseguem capturar fotos dos fantasmas com a câmera, mas algo dá errado. Esses fantasmas não são apenas ilusões, a luz refletiu neles, o que significa que tinham forma física real. Isso prova que Pennywise não está apenas manipulando mentes, ele está manifestando medo no mundo real, cara. E no meio dessas fotos surge um último detalhe arrepiante, a imagem de um palhaço idêntico ao do flashback de 1908. Ou seja, o círculo se fecha, o ciclo recomeça. E a cada nova geração, o mal encontra um novo rosto, né? O que vocês acharam desse terceiro episódio? Comentem embaixo as análises de vocês, opiniões. Faltou algum detalhe easter egg? Comenta aí também que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!